Bora continuar com a manutenção do 306. No último vídeo a gente viu aí todas as etapas para fazer a substituição da embreagem. O câmbio já está no lugar, a gente já adiantou bastante coisa, só que ainda não acabou. E no vídeo de hoje a gente vai continuar. A gente tinha parado ali na questão do semi-eixo. Já consegui comprar o semi-eixo e a gente vai instalar e vai ter algumas outras pecinhas também. Então, bora lá! Galera, desculpa pelo barulho externo, mas é porque tá chovendo e é o único dia que eu tenho para montar. Aqui eu peguei o retentor lateral do câmbio, Sabó 08457 BRGP, tem que ter o BRGP, senão você não consegue achar. Tá aí as informações dele. E eu peguei ele aqui para mostrar para vocês como é que tem que se comportar lá no câmbio. Além do estriado que tem que bater, tem que tomar cuidado com a pista onde vai o rolamento também. O rolamento não, o retentor. Tá aqui o retentor novo. E reparem, ó, a hora que eu coloco, ó, ele expande. Então aqui ele vai ter uma vedação, claro, não vai ser montado a seco, né? Vai ter uma lubrificação, mas é só para ver se a peça de reposição ela encaixa. E aqui no caso encaixa assim. Eu já medi lá no câmbio e o retentor lá tá meio zoado mesmo, tá sem pressão. Percebi que você não sente ele encaixando, não encaixa legal. Mas a peça serviu e ficou legal. Então agora eu vou lavar ela porque ela tá suja, vou limpar ela. E eu vou voltar com ela limpa pra gente poder colocar a graxa. A graxa aqui veio 70 gramas do original aqui, ó. Contém bisulfeto de molibdênio. Comprei uma aqui da Mamote, eu acho que chama assim, Mamute, sei lá. Peso líquido 80 gramas, aqui é 70. É a mesma coisa da outra, só que muda a fabricante, mas é graxa especial para juntas homocinéticas, bisulfeto de molibdênio, tá? É essa aí, comprei duas, agora a gente tem 3 pacotinhos de graxa. Aqui tá a mola e a trizeta, e calma que vai ter informação sobre a trizeta também. Desculpa o barulho aí, é porque tá chovendo, a chuva a gente não controla. Vamos lá instalar a trizeta. Eu vou ficar aqui, ó, porque aí o celular consegue focar na trizeta. O que acontece? Aqui tem um ressaltinho, lembra do ressalto? E na trizeta tem um rebaixo, então um ressalto com rebaixo. Não tem como você montar de maneira errada. Claro, até tem, mas você vai estar fazendo um erro, né? Vou pegar ela aqui, ressalto para baixo, já lubrifiquei os roletinhos. E ó, uma coisa que você pode perceber é que quando ela tá do lado certo, é mais fácil para ela encaixar. Provavelmente ali a ponta do entalhado ele é ligeiramente menor do lado que é para pôr a trava, justamente para ajudar a travar. Mas aqui ó, entrou com a mão. Ah, mas a minha não tá entrando com a mão. Tá do lado certo, mas não tá entrando com a mão. O que você vai fazer? Não pode bater nos roletes, tá? E de momento algum você pode bater, amarrar ou forçar os roletes, principalmente prensar. Só se você for trocar a trizeta, aí tudo bem, não tem problema. O que vai acontecer? Pega um soquete, aqui no 306, um soquete 27, puxa aqui os roletes da trizeta e põe o 27 e bate em cima, porque o 27 vai deixar o central do eixo passar e não vai pegar os roletes. Claro, antes de você pôr a trizeta, põe a coifa. A coifa tá aparecendo no cantinho aí, acredito eu. Tá aqui, ó, ela já tá passada, já tá certinha. Porque se você colocar a trizeta, você não vai poder pôr a coifa, você não vai conseguir, né? Aqui tem a trava original, você vai precisar de um alicate que você aperta, ele abre, para você poder colocar aí a trava. Nessa tipo de trava, eu recomendo você colocar um pano em cima e para ver, para não voar, né, na real. E depois que você colocou, pega a pontinha do alicate e vê se realmente está travado. Às vezes acontece da trava ficar muito folgada. Aí ela não trava, né? Ela não segura, ela não faz o seu papel, ela escapa. E se ela escapar, você vai acabar tendo um problemão. Aqui eu só vou verificar. Aqui tá certinho.
E vamos partir para montagem. Agora eu vou colocar a tulipa aqui na morsa, porque tem aquele lance de vazar o óleo, de vazar a graxa. Porque eu vou entupir isso aí de graxa, para ter um tempo de vida útil bom. Tá aí a tulipa, o que eu vou fazer? Eu tenho que pôr aqui a mola e o copinho, né, no meio. E o que eu vou fazer? Isso dá, quando você vai fazer num local lá, às vezes você não quer tirar a peça do carro. Aqui eu tô trocando, mas já aconteceu de terem situações que eu precisei fazer isso lá no carro. O que você faz? Passa bastante graxa ali, ó, embaixo, ó. Pode lotar de graxa. E pra gente poder fazer com que a graxa, essa graxa ela é bem grudenta, digamos assim. Ela é bem pastosa. Legal, gostei da marca. Tô utilizando aí pela primeira vez. Já utilizei vaselina deles, vaselina boa, não me deu dor de cabeça pelo que eu fiz. A graxa é a primeira vez que eu vou fazer um teste de longa duração. E lota isso aí de graxa até aqui, ó, até ficar rente com a tulipa. Aí depois você só encaixa aqui, ó. Se quiser passar graxa aqui dentro, eu acho que eu vou acabar colocando graxa aqui dentro também. Porque tudo que tem que estar aí dentro, né, eu vou encher ao redor para poder ajudar a lubrificação. Porque realmente eu tô com medo da lubrificação aqui. Não gostei desse tipo de tulipa não é tão legal. Mas enfim, tá aí, a gente tem que montar. Enche de graxa aí, lota de graxa pra gente poder montar. Terminei aqui de colocar a graxa, sim, coloquei graxa demais. Provavelmente vai vazar? Vai vazar. Mas eu quero que lubrifique. Eu comprei graxa para isso. Não adianta nada você ter dó de gastar graxa e não lubrificar direito. Afinal, ó, o semi-eixo dele é original. Tulipa Trizeta é original. Ele é 99. Olha, a coifa da homocinética aqui nunca foi substituída. É uma coifa original. Aqui tem referências originais. Desde 99 rodando. Agora que eu fui mexer nela. 2024. Faz as contas aí, pessoal. Então, na linha de produção, provavelmente os caras lubrificam de uma maneira boa. Porque se não lubrificasse desse jeito, ela não ia ter aguentado. Claro, tem casos que dá problema antes. Mas a minha não deu. Então, eu não vou ter dó de graxa. Eu comprei para isso. Eu comprei para usar, para gastar. Para investir na tulipa. Para eu ter uma lubrificação boa. E outra coisa. A hora que você for pôr na morsa, onde você for apoiar, nunca apoie aonde vai o retentor, porque senão você vai marcar a peça e vai estragar. Apoie no eixo. O eixo não tem tanto problema. Aqui o ideal, o recomendado seria um mordente de alumínio, mas eu não tenho. E também eu só vou dar uma forçadinha, que ela já vai fixar, não vai subir em cima. Eu sei que não está muito apertado, não vou ficar torcendo essa peça lateralmente, né? Não faz nem tanto sentido. Está preso no eixo, o eixo não tem tanto problema. Aqui se você não torcer, não rodar, não vai machucar. Mas se você colocar aqui onde vai o retentor, aí sim você vai criar um problema dos grandes, tá? Deixa eu montar aí, agora vocês vão ver isso aí provavelmente em time-lapse, né? Porque agora fica a estrala. Pessoal, eu fiz até questão de pegar o semi-eixo do outro lado para explicar o seguinte. É claro que eu não ia encaixar a trizeta aqui e depois descer a coifa, porque ia vazar tudo a graxa. O que você pode fazer, que você tem que fazer, que é melhor de você fazer? No semi-eixo, isso aqui é do lado direito do carro, do passageiro, mas do esquerdo é a mesma coisa, ele tem o mesmo ressalto. Aqui tem um ressaltinho de localização onde você vai pôr a coifa, onde você vai apertar, que é o que está nesse semi-eixo, ó, como ele está travado já, ó. Aqui, ó. Você põe, passa a graxa aí. Claro, vou pôr um pouco mais de graxa, tá? A graxa nunca é demais. Ó, tome cuidado pra você não colocar muita graxa. Na hora que você apertar lá dentro, você não conseguir encaixar a coifa de tanta graxa. Você calçar, você dá um calço hidráulico de graxa. Então, puxa o copo totalmente, o copo aqui já está bem lubrificado. Eu vou colocar mais um pouquinho de graxa, só que não 80 gramas, vou colocar um pouco menos de graxa para manter bem lubrificado. Olha a lambança que está fazendo ali dentro. Tá com a trava já, tá certinho. Aqui é mais para apoiar ali o rolete, mas é bom você passar graxa também, porque aí não vai ter problema nenhum. Por quê? A hora que eu for descer a coifa ela já vai vir fechando. Como tem um espaço aqui, vai, uns dois, eu não vou conseguir medir mais ou menos ali, mas tem uns 2 dedos até chegar na trizeta, 2 dedos, ó, praticamente fechou aqui, ó. 2 dedos vai vazar um pouquinho, mas esse pouquinho não tem problema, né? Só vai perder um pouquinho da graxa só, mas a maior parte da graxa ela vai ficar ali dentro, então vai estar show de bola. Não vai precisar, não vai ter problema de lubrificação, tá bom? Eu não curto muito esse tipo de coifa, eu prefiro quando você enche ali você põe a trizeta e enche de graxa, eu vejo que é um pouquinho melhor. Aqui você também vai encher de graxa,
mas corre o risco de, na hora de encaixar, vazar uma boa parte dela, né? Mas enfim, característica do projeto. Deixa eu dar umas batidinhas aqui no chão para a graxa descer. Aí, boa parte da graxa já desceu. Vamos alinhar aí a trizeta. Entrou. Agora vem. Aí. Até que tá dando certo. Consegui encaixar aqui que eu fiz, ó. Pega os dois dedos, põe aqui embaixo. Não pode forçar a coifa. Segura na alça aqui. Aperta com o dedo, justamente com a outra mão você força para baixo. Aperta aqui e trava. Travando, você rebate. Você vai perceber que ele fecha certinho. Provavelmente deve ter uma ferramenta mirabolante para encaixar isso aí. Com certeza deve ter uma ferramenta para facilitar a vida. E vou ver se eu consigo encontrar, né? Não vai ser no vídeo de hoje, obviamente. Mas falar para vocês. Acho que eu comecei a gostar dessa coifa. Coloquei aqui a abraçadeira da coifa. Não apertei muito. Tem uma ferramenta para isso aí, eu não tenho. Eu improvisei aqui com alicate de bico, alicate de corte. Eu não apertei muito. Só apertei quando a graxa vazou aqui, não tem mais problema, não vai sair. Ela já não movimenta, ó, tô tentando fazer força, ela não movimenta. Então, show de bola. Aqui já não precisa mexer mais, que ela já fica certinha. Não tem mais regulagem para fazer aí, tanto que a trava é por dentro, ela já vem travada, né? E aqui, ó, onde eu marretei, onde eu remarquei, onde eu remanchei, onde eu rebati. E ó, ficou show de bola. Eu passei uma lixa também porque tava muito afiado. Apesar que não precisa, eu dei uma passadinha de lixa. O copo não desencaixa mais. E também ele não anda um pouco para frente, já tá travadinho na sua posição. Agora é só pôr lá no carro. Vou lubrificar aqui onde vai o retentor. Trocar o retentor que tá lá dentro do carro, que tá no câmbio, né? E terminar de montar. Só, vocês estão vendo aí o retentor. O acesso visual não é legal, não. É fácil de trocar, mas o acesso visual não é legal. Eu deveria ter pensado mais nisso antes de ter encaixado o câmbio, né? Mas enfim, já foi. Aqui tá o retentor, ó. Estou utilizando da Sabó 08457. Eu vou deixar todas as informações úteis na descrição. Então corre lá na descrição que você vai ter tudo. É o mesmo retentorzinho que eu tinha colocado ali, a mesma marca inclusive. E faz bastante tempo já, eu nem lembro. Foi no vídeo, no vídeo que eu coloquei o câmbio pela primeira vez, um dos primeiros vídeos do canal, até tinha um do suporte lá, Ibiriri Barará. Então, é o mesmo retentor, até que durou bastante, né? E aqui eu já percebi que ele tá bem judiado. E provavelmente é por ele que tá vazando uma parte do óleo do câmbio. Porque dá pra ver que até a membrana ali, até o lábio do retentor, tá zoado. Pra tirar, não é difícil. Pega uma chave de fenda grande, famoso fendão, põe atrás do retentor, calça e puxa. Eu não tirei antes. Tranquilo, né? Ali onde vai o retentor, não tem calço nenhum desse lado. Do lado de lá o retentor é menor, também não tem calço. Limpe qualquer sujeira que tiver e verifique se não tem nenhuma rugosidade que pode danificar. E uma dica que eu quero dar para vocês é a questão de... Se você não for substituir o semi-eixo, ou no meu caso a tulipa, verifique se no semi-eixo seu, o velho, usado, como você chame, verifique se a pista onde corre o retentor não está estragada. Se estiver estragado ali não tem o que fazer. Aí você tem que mandar no torneiro, pedir para ele encher, de repente às vezes pegar um retentor sob medida, aí vai depender muito do seu semi-eixo. Tome cuidado com calos, tome cuidado com a trizeta gasta, porque ela vai chacoalhar e vai acontecer a mesma coisa do que o meu, vai jogar óleo para fora, porque o retentor não aguenta a carga axial. Mas verifique, às vezes eles têm uma pequena rugosidade, uma pequena imperfeiçãozinha, coisa pouca, muito pouca mesmo. Pouquíssima coisa, você consegue pegar uma lixinha d'água com muito carinho, dar uma tiradinha. Bom, terminei de montar aí o retentor já está certo. E infelizmente meu celular acabou perdendo a gravação, ele sobreaqueceu e eu não percebi. E fui perceber só a hora que eu esbarrei nele, ele caiu e já não estava gravando mais. Tentei recuperar o arquivo e não rolou.
O retentor tá aí, utilizei o retentor velho para bater, que tá até ali no chão. Tinha colocado na posição perfeitinha, mas isso é de menos também, né? Esse retentor, ele não tem muito segredo pra bater, não. É bem tranquilão mesmo. Agora, só pôr o semi-eixo. E uma coisa que eu gosto de fazer é não ficar pressionando o lábio do retentor assim, tá? Por dentro, que você pode acabar estragando ele. O que eu faço? Como esse retentor trabalha com óleo, não tem problema. Geralmente eu pego ou óleo de câmbio ou vaselina e passo por dentro, assim, pego a ponta do dedo e passo aqui uma quantidade para lubrificar o lábio do retentor. Porque tá sem óleo e a hora que rodar, até o óleo chegar aí, vai demorar um pouquinho, então pode acabar queimando e danificando o lábio do retentor. Então, por costume, no meu modo de ver, eu acabo passando uma vaselina ou o próprio óleo do câmbio para dar uma lubrificadinha, para ajudar o retentor. Aí depois vai encher de óleo isso aí, ele fica lubrificado constantemente, aí já não tem problema, né? Mas na primeira montagem, todos os retentores, ou eu passo óleo ou passo vaselina, tá bom? Eu vou passar um pouco de vaselina ali no semi-eixo e montar. Aqui não tem muito segredo, você encaixa lá, encaixa aqui. Aqui também eu gosto de passar um pouquinho de vaselina, de graxa, pra depois na hora de tirar ficar fácil também. Depois só rosquear a porca aí e tchau, obrigado. Galera, vamos abordar um tema aqui que é bem importante para a segurança do seu carro. Aqui na minha mão tá o parafuso que segura lá o pivô na manga de eixo. É um parafuso que tem um corpo, né? Ele não é rosca total, ele tem que ter esse corpo. E encontra para vender um parafuso que serve certinho ali no 306. Porém, eu achei ele um pouco caro. E não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo. É um pouco difícil até para mim aqui. É difícil mostrar para vocês, exemplificar para vocês, mas esse parafuso aqui, ele é um 8.8. Essa medida aqui no parafuso é a dureza dele. E dá para vocês verem que eu vou tentar deixar o mais claro possível, né? Você tem que estar bem atento a isso. Tá vendo que aqui, ó, essa parte ela tá afundada, o parafuso tá tipo um V. Essa parte aqui é onde tá a carga, tá amassado. O que aconteceu? Esse parafuso entortou. E isso não é legal, né? Parafuso nenhum pode entortar. Então, eu com medo disso, né? Afinal, tá toda a segurança do carro, porque a bandeja é o que faz a ligação da suspensão. Sem a bandeja, se escapar a bandeja, a roda vai parar no retrovisor. Além do dano, você pode gerar um acidente grave, né? O que acontece? Aqui, ele é um parafuso de 8.8 e o 8.8 dobrou. Então, eu vou alterar o parafuso. Eu fui até a casa de parafuso, tirei algumas medidas dos parafusos e peguei parafusos próximos, né? De medidas próximas para poder colocar ali. Ele tem que ter um corpo. As medidas vocês estão vendo passando aí na tela. De todas as dimensões do parafuso. Esse parafuso me atendeu super bem. E eu apenas trocaria a dureza dele. Não consegui encontrar um sextavado com uma dureza boa. Então eu vou colocar um Allen no lugar. E é isso que a gente vai ver hoje. Eu queria mostrar para vocês, né? Como é que é a lógica de travamento lá e por que o parafuso precisa ter um corpo. Se você colocar um parafuso que é rosca inteira, o pivô vai cair, porque ele não segura. E eu queria mostrar para vocês o sentido lá que trava. Então, aqui tá o primeiro Allen, vamos colocar, vamos ver se ele vai. Ó, o primeiro já não passou, tá vendo que ele não tem corpo suficiente. É horrível focar, tá vendo? Ó, esse aqui já não passou. O corpo ele não atinge o limite ideal. Tá vendo? O corpo termina aqui, ó. Termina no meio, tá vendo a rosca aí? Então esse aqui não deu. Vamos pro próximo. Acho que esse aqui vai ser muito comprido. Aí, ó. Esse deu o corpo, porém eu acho que ele ficou na ponta da rosca, né? Vamos ver aqui, ó, por fora. Aí, ó. O que vai acontecer? Não vai ter aperto. Só se você colocar uma arruela por fora, aí sim você vai ter aperto. Pode ser. Eu não ligo de pôr arruela. O ideal é não pôr, mas não vai atrapalhar em nada. E esse que eu acho que é a medida correta para cá, ó. Ó, esse aqui é perfeito. Claro, aqui eu vou ter que cortar.
Não tem parafuso específico que vá se dar bem aí. Isso aí é um parafuso específico do carro, né? O parafuso comprado em lojas de ferramenta, lojas de parafuso, não servirão adequadamente. Tá vendo que ele ficou 2 dedos de rosca aqui pra frente? Mas isso aqui é tranquilo, é só cortar, isso é de menos. Mas esse Allen aqui, ó, ele vai cumprir com o seu requisito, né? Então, é esse que eu vou utilizar. Terminei aqui de cortar o parafuso. Estou utilizando 2 arruelinhas apenas para dar um encosto melhor ali. E eu estou utilizando uma porca que é conhecida como porca Torque. Você também pode usar a Parlock. A Parlock é essa porca que tem essa parte de borracha. Ela ajuda a não soltar com a vibração. A porca Torque, ela é muito comum utilizada em escapamento. Você pode ver que ela é um pouquinho menor na ponta. E depois de que você rosqueia, a ponta dela você não consegue mais rodar na mão. Só entra na chave e sai na chave. Eu vou utilizar ela, não tem problema nenhum. Você pode utilizar uma porca comum também, mas o ideal é que seja uma porca autotravante ou que você utilize trava-rosca. Aqui no caso a Parlock, ela se dá muito bem. Ela aguenta, ela dá conta do recado. Aqui eu já terminei o parafuso, as medidas vão estar na descrição. E agora só montar. Eu vou montar do lado esquerdo, porque como vocês já sabem, aqui tá pronto já o semi-eixo, já tá show de bola na posição, montadinho. Agora eu vou ter que esperar o do lado de lá chegar, para você vai ser no mesmo dia, mas para mim vai ter uma diferença. E depois que você faz a substituição de qualquer parafuso, você põe um parafuso que não é original. Que eu recomendo fazer? Tanto o parafuso superior do amortecedor do meu carro quanto o inferior agora do pivô, eles são, entre aspas, paralelo, né? Adaptado. Então, qual que é a atenção que você deve ter? Ver se o parafuso ele não vai pegar na onde não fica fixo. Porque a manga ela vai girar, né? Conforme você vira o volante lá, ela vai andar, ela vai rodar 360, né? Ela vai rotacionar. Tome cuidado para ver se não pega em nenhum canto. Se tiver pegando, você vai precisar corrigir. E é isso que a gente vai ver agora. Como vocês viram aí, não está esfregando em ponto nenhum. Apesar que parece no vídeo que a cabeça do Allen tá pegando no parafuso do pivô, não tá não. Porque se tivesse pegando, eu sentiria no volante e também marcaria. Então aqui tá tudo de bom. Bom, aqui tá pronto, só vou esperar mesmo para poder pôr a roda e agora a gente vai partir para limpeza. A limpeza eu vou dar umas puladas porque eu vou proteger a coifa aqui porque eu não quero manchar, sujar essa coifa novinha, né? O resto não tem problema, mas a coifa eu tô com um pouquinho de medo de colocar produto químico nela. E eu vou cortar porque a limpeza ela é sempre muito chata e meu celular ele não tá aguentando gravar. Ele tá dando sobreaquecimento e até a memória dele tá curta por causa da quantidade de vídeos, né? Tem bastante vídeo aqui armazenado nele. Vou mostrar mais ou menos que não é tão legal, não é tão fácil também, ó. Olha o tanto de sujeira que tem. Principalmente aqui, ó, onde vai o coxinho do motor. Nossa, tá terrível. Ó. Então eu vou raspar aqui. Tô com uma espatulinha. Eu vou tentar fazer o melhor trabalho com ela. Aqui, ó. Olha o tanto. Aí depois eu vou pegar... Isso aqui é tudo vazamento de óleo. Tá com cheiro de óleo de câmbio, né? Que vazou. Então eu vou dar uma raspada, o máximo que eu conseguir. Vou passar ativado Solupan, deixar dar uma derretida e depois vou lavar. Claro, não vai sair tudo, mas eu quero arrancar aí pelo menos 50% dessa sujeira. Então agora só trabalhar e depois vocês vão ver o resultado final. Vamos ver se eu consigo melhorar isso aí, né? Porque tá feio, hein? O negócio tá muito feio, muito sujo, né? Bora lá! Aí, ó. Terminei de lavar, ficou show de bola. Claro, tem alguns gatinhos, mas quanto mais você usa o produto, mais nocivo é. E aqui já tá bom para trabalhar. Vou trocar o coxinho do câmbio aí futuramente também. Ficou bem limpinho, claro, tem umas pontas sujos ainda, mas é que tá muito incrustado. Mas tá tranquilo. Aqui já ficou muito bom o serviço.
E depois eu vou lavar de novo, né? Pretendo lavar o motor e tudo mais. Então, para a primeira lavagem tá muito bom. E hoje tá frio também, é difícil. Seria bom fazer isso com um dia quente. Eu vou lavar o motor também, mas o dia que estiver quente. Aí, ó. Ficou show de bola. Por baixo também ficou bacana. Vou deitar ali para mostrar para vocês. Debaixo do carro a situação é essa, ó. Ó. Limpou bem ali, ó. Tá show de bola. Olha, agora dá pra ver as peças, né? O coxinho, lembra como tava enterrado? Dá pra ver o coxinho agora, a bandeja ali. Aqui também eu dei um talentinho. Olha a bieleta. Olha como tá bonita. Olha a bandeja. Olha, agora ficou bom. Agora ficou bala. Outro ponto da manutenção do 306 também que eu preciso fazer é fazer a substituição além do refil, que é esse aqui que vocês estão vendo, que ele tá bem rachado. E já com a chave de fenda eu já consigo torcer ele. Então o coxinho já foi dessa para melhor, até que durou bastante tempo. Vai estar passando aí na tela o tempo que ele durou. E aqui são dois coxins, né? É o coxim que fica no garfo, nesse suporte horizontal. Ele tem uma bucha aqui atrás e o outro ali, suporte na vertical, que vai abrir o coxim refil, né? Que é o popularmente conhecido. Esse aqui quase não troca. É raro trocar, mas ele tem a sua vida útil. Olha o meu que aconteceu. O meu ele tá folgado aqui. Tá vendo que ele tá todo rachado? Já foi dessa para melhor. Só que aí tem um grande problema. Não consegui encontrar ele com essa pontinha aqui. Tá vendo que ele não é reto? Ele tem uma sobressaída, a alma de metal tem uma sobressaída sobre a bucha. Comprei esse outro coxim e o engraçado é que, se você for ver, ele dá o 306, esse código aqui da Valocraft, ele dá o 306 da Xarinha e não tem outro modelo. Eu procurei em vários lugares, Mercado Livre, não consegui encontrar o certo que vai aqui. E o que que acontece? Esse menor, ele acaba ficando folgado aqui onde vai a bucha, né? Que aqui é onde vai ali o coxim, o suporte, né, do coxim. E agora eu vou ter que bolar um jeito aí, porque não dá pra deixar esse aqui, porque senão não vou tirar folga e a hora que eu for sair com o motor ele vai bater e vai acabar danificando o refil que eu vou trocar. O refil também peguei, que é esse daqui, da Valocraft também, ó, 1177. Picasso 205, enfim, é um coxinho por medida, ele tem 70 milímetros. Eu tô utilizando o Valocraft pela primeira vez. Eu olhei lá e olha que coxinho bonito. Não é bonitão? Não sei se vai prestar, mas ele parece ser bem feito. Tipo assim, não tem muita rebarba. E aqui ele tem um rebaixinho. Não lembro se o da Axis tem. Quando a gente fala em peças de qualidade, a gente sempre lembra da Axis, pelo menos para quem é mecânico, né? Ou original. Não me recordo se o da Axis ele tem esse chanfrinho para facilitar na montagem. E é show de bola, né? Olha, muito bonito. Eu achei muito bonito esse coxinho. E para fazer a substituição dele, caso você não queira remover o suporte, tem uma ferramenta, tanto para a versão de 65 milímetros quanto a de 70 milímetros, tem uma ferramenta para você trocar no lugar. Você não precisa nem retirar o semi-eixo. Como eu não tenho a ferramenta, eu vou fazer no modo manual, né, no modo arcaico. Vou retirar o suporte aí e vou levar lá na prensa. E a ferramenta eu vou deixar na descrição o código dela, tá passando aí na tela também, código da Raven. Encontra, não é muito barato, mas assim, para você que tem esses carros e trabalha com esses carros, tipo o meu caso, é uma ferramenta muito boa de se ter, porque, nossa, economiza muito tempo. E também você não precisa mexer no semi-eixo. O maior problema de trocar esse coxim é mexer no semi-eixo, porque é muito ruim mexer no semi-eixo desse carro. Principalmente o meu que estava zoado, né? Ainda não providenciei ele, mas isso aí é próximo passo, né? Bom, e uma coisa que eu queria corrigir é que, tá vendo a posição dele aí? Então, essa posição ela tá errada e eu achei que lá no passado eu tava certo, mas totalmente equivocado. A questão é, a gente tem que deixar os lados abertos para onde o motor flexiona, para onde o motor tem a carga. Porque se a gente deixar assim, não vai ter a movimentação ideal. O que que vai acontecer? Além de não ter uma durabilidade ideal da peça,
você vai ter a vibração passando para a carroceria e realmente altera. Então a posição correta de montagem é com a bucha nessa posição. Lados abertos é onde vai fazer a fixação do garfo. Só para vocês entenderem, lá vai assim, né? Aqui vai fixado no agregado e aqui vai na bucha. Então o correto é ele estar assim, lados abertos para onde o motor faz força, e não assim, que é o lado que eu tinha montado, que é o lado que recebe a carga, né? Aqui, como que eu fiz para prensar, né? Já está prensado, já fiz a marcação certinha. Coisa que você pode fazer, que vai ajudar muito, é se você ou pedir na retífica ou pedir em qualquer lugar, camisa do CHT 1.0, Gol ou Escort, tá? É essa camisa aqui. E incrivelmente o coxim cabe certinho nela, então você consegue prensar do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vai ter um lado que ele tem um abauloado, né? Você põe do lado contrário e aperta. E para retirar, basta você estourar a bucha, pega a prensa, né? Põe a prensa e estoura a bucha. Aqui eu peguei o tubo da suspensão, o mesmo diâmetro, né? Coloquei um calço aqui na prensa para não poder erguer, para não precisar erguer a mesa. Soquete 19 de impacto, aí a gente foge da bucha. E agora é só prensar, ó. E essa aqui é a buchinha original, tá vendo? Ela sai um dedo, grosso modo, vai um dedo. Ela sai, e ela tá muito zoada. Vamos pegar a nova lá. Aqui tá a velha e aqui tá a nova. E olha a diferença. E uma coisa engraçada, é Valucraft, mas ó o código, Mobenzania 1809.04. Não vai ter muito o que fazer não, depois eu vou ter que dar uma adaptada nessa parte aqui, ó. Eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Não tem como soldar. Se eu prensar a bucha aqui, se eu prensar essa alma, ela vai estragar, vai arrancar a borracha. Tem que dar um jeito disso aí. Vamos prensar? Vocês viram que eu fiz a substituição lá do refil. E a gente parou num problema que é... A bucha de reposição, ela não é igual a que tá no carro. E eu não consigo encontrar, nem no Mercado Livre. O Mercado Livre geralmente tem. Não consegui encontrar. E eu fiz a medição aqui, ó, com o paquímetro, para ver mais ou menos qual que é o tamanho, né, que sai para fora do corpo da bucha. Dá 1 centímetro ou 10 milímetros. E o que eu fiz? Eu peguei e cortei um caninho, tá vendo? O caninho dá um pouquinho mais, esse aqui que é o certo. Eu coloquei os dois caninhos aqui só para mostrar para vocês como que vai ficar lá, porque aí a gente consegue regular. Porque se a gente coloca o calço totalmente para cima, o coxinho fica virado para baixo, ele fica forçado para baixo. Aí ele fica mais difícil para entrar aqui. Eu não tô achando legal a bucha trabalhar deitada, porque a gente vai flexionar onde? A gente vai flexionar o conjunto aqui. A gente vai flexionar a bucha nova e ela vai ficar trabalhando forçado. Então, a vida útil dela vai ser menor por causa disso. Só que qual que é o outro problema de colocar o tubinho ali? O furo central da bucha original, ela é 10 milímetros ou 1 centímetro. O que acontece? Ela fica folgada. Essa aqui é de 12. Então ela fica com 2 milímetros ali folgado. E por mais que aperte, o parafuso vai tentar sambar ali dentro. E pensando nisso, o que eu decidi fazer? Aqui eu calcei para vocês só para exemplificar, essa porca não é daqui, é só para travar o parafuso original, por causa que aqui é a porca torque. O que eu tô pensando em fazer? A gente tem 2 milímetros lá dentro. Eu penso em colocar um tubo aqui dentro para minimizar o corrimento da bucha lá dentro, a folga. Então ele vai travar tanto o tubo interno quanto o externo. Aí depois, na hora que a gente apertar, aí vai dar o contato correto. E eu vou fazer, é como se fosse uma alma, né? Eu vou fazer uma buchinha, como se fosse isso aqui. E não vai ser o comprimento total do tubinho que eu cortei de fora. Então vai ser mais ou menos aqui. Então ele vai ter metade do comprimento total.
Ele vai ficar como se fosse um suportinho. Eu vou tentar achar o tubo aqui, vou tentar fazer isso aí para eu reforçar esse ponto, porque na mão a gente não consegue fazer, mas o motor do carro ele tem muita força, então ele vai acabar fazendo correr ali. E se correr pode ou danificar a bucha ou quebrar o parafuso. O meu medo é quebrar o parafuso, né? Como se trata de uma adaptação, tá saindo da originalidade do carro. Eu não sei os pontos ruins, né? Então, no meu modo de ver, se a gente conseguir calçar ali dentro, travar a bucha melhor, a gente vai conseguir absorver o impacto e o problema dela ser menor. Como é que eu tô bolando aqui o calço, né? Aqui tá o coxinho original. Eu peguei um tubo de ar-condicionado ou de direção hidráulica. Nesse caso, a direção hidráulica. Ele é um pouquinho mais grosso. E o que eu fiz? Eu peguei o esmeril, tá aqui o esmeril, encostei ele aqui e fui desgastando até ele ficar mais fino, né? A parede dele ficar mais fina para abrigar o parafuso original e para ele passar aqui dentro. Ainda tá no processo, mas ele já entra uma cabecinha, né? Um pontinho. Aqui ele já entrou um pouquinho. Agora eu tenho que ir desgastando até ele entrar completamente. Depois que ele entrar, basicamente ele vai ficar para fora aí, é como se fosse uma extensão. Aí sim, eu vou colocar os dois calcinhos, que vai ficar assim. Então, basicamente, essa vai ser a alma do coxim. E como ela vai estar de fora a fora, ainda vai o parafuso para travar tudo, acredito que ele não vai ter folga lateral e ele vai suportar lá o motor. Para vocês entenderem, tá aqui o parafuso original que fixa lá o coxim. Aqui tá os dois calços que eu vou utilizar. Eu ainda tenho que dar acabamento neles. E aqui tá o coxim que a gente prensou, porém ele é mais baixo. Eu peguei o tubete lá, o tubinho, e fui passando no esmeril até ele afinar, ó. Ele já entra aqui, ó. Claro, ele tá um pouquinho forçado, mas ele já entra aqui, ó. Ele já passa. E como é que vai ser, ó? Tá vendo? Ele vai ficar uma pontinha pra fora. Aqui, ó. Vai ficar uma pontinha pra fora. A gente vai conseguir pôr o tubinho aqui fora. E do outro lado, a mesma coisa. Aí, ó. Então, agora aqui a gente reduziu a folga. Então, vai ficar assim. Aí, a hora que a gente apertar, isso aqui vai fixar lá no carro. O parafuso vai assim, ó. E show de bola. Ele não vai ter folga. Porque aí a gente tá travando a alma ali, ó. Tá vendo? Olha a folga que tem. Ó. Pouquinho, ó. Quase não dá pra ver no vídeo, né? Mas, ó. A folga que tem é pouquinho. É diferente do outro que tava, tipo, basicamente assim, ó. Claro, tem um pouquinho de folga, mas é pouco. Aí vai ficar o tubete aí no meio, tá vendo? Eu vou até fazer um pouquinho mais comprido. Isso aqui é experimental, mas deu certo. Agora eu vou fazer um maior, que vai pegar o comprimento total. Aí depois eu corto ele, eu quero que ele fique, só para vocês entenderem, ó, mais ou menos assim, ó. 2 milímetros abaixo da onde vai apertar. Tá vendo? Para ele não atrapalhar o aperto. Aí como é que vai ficar? Vai ficar show de bola. Tá bom? Bom, agora deixa eu trabalhar e no final eu volto com ele pronto. Instalei o coxinho aqui, claro que não da forma correta que ele trabalha, mas eu queria mostrar para vocês a torção que tem na carroceria, ó. Olha aqui. Ficou show de bola. Tá vendo que ele só tá torcendo a bucha? Ele não tá querendo correr aqui. Porque o meu medo é, a gente aperta lá, beleza. E se ele correr entre a ponta do coxim e o calço, que não é travado, né? Agora aqui eu coloquei é travado, mas assim, vamos supor que eu só colocasse o calço, não fizesse a alma por dentro. Ó, será que ele não correria? Não sei, mas desse jeito eu acho melhor. Ele não vai ter carga lateral assim do jeito que eu tô fazendo, né? Mas pra frente e pra trás assim, ó, ele vai ter. E é um coxinho bem reforçadinho até, gostei da qualidade. O bom é que agora eu já tenho um molde, se eu precisar trocar o coxinho, eu posso comprar um normal e troco só a alminha do meio, né? E adiciono ela, né, na verdade. Agora eu vou colocar o coxinho do motor, tá aqui, ó, o suporte do coxinho do motor. E vai ficar pronto, vai finalizar e só vai faltar o semi-eixo mesmo, né?
Infelizmente esse vídeo vai ficar por aqui porque ele ficou extremamente grande e eu tenho que capitalizar de novo, esperar os componentes chegar, ainda tem mais manutenção para fazer, tem ainda um tempinho de capa pro 306, ele não vai retornar às ruas porque eu decidi fazer todos os pontos, afinal já que ele tá parado, tem pontos que eu consiga fazer, que eu consigo fazer já, então eu já vou fazer para deixar o carro certinho, para deixar redondinho, né? Bom, nesse vídeo a gente viu a montagem do semi-eixo, o parafuso que fixa o semi-eixo, e a gente viu também a montagem tanto do coxim inferior quanto da bucha lateral, a adaptaçãozinha que a gente teve que fazer também para poder utilizar as peças que tem de reposição. E por hora eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. É isso, vou ficando por aqui e já já o 306 vai assombrar as ruas.